Então, gente, eu vinha falando com os senhores dos direitos fundamentais, falei da defesa e falei também da prestação. Prestação tanto administrativa quanto legislativa, entre outras. É o direito de fazer o seguinte: Estado, bate na porta, age aí, pô. Faz lei aí para resolver esse problema. Presta um serviço público aí para você resolver o problema. Direito de prestação. Proteção perante terceiros, não é isso? Dever do Estado de proteger o indivíduo em face da ação de particulares. Então eu sou teu vizinho, tu tá nervoso comigo, eu falo pra você, meu irmão, tu pode estar nervoso comigo. Agora, pra você me sacanear, você tem que recorrer ao Estado. Ou você vai chamar a polícia, ou você vai entrar com ação contra mim, ou você vai ligar pra prefeitura que o som tá alto. Uma coisa é certa, você não pode fazer nada contra mim, ponto. Tá claro? Eu lembro que uma vez até no clube eu falei isso com os sócios, que tinha sócio que às vezes reclamava com outro sócio sobre alguma coisa. Uso de um paredão lá pra jogar tênis. O cara lá jogar um paredão, bateu o tênis, tinha uma pessoa jogando futebol lá. Aí o cara reclamava com o sócio. Sai daí! Uma vez deu uma briga lá, quase saia na porrada. Aí eu falei, olha, você é meu amigo, mas quem errou foi você. Porque você não tem que falar com o sócio, você tem que falar com o diretor e o diretor que fala com ele. É mais ou menos assim. Se você tiver pé da vida comigo, na boa, não me dá esporro não. Vai na justiça, fala com a polícia, fala com a prefeitura e a prefeitura faz algo comigo. Isso nada mais é do que uma proteção perante terceiros. Tá claro? E evidentemente, não é isso? A não discriminação. O que é a não discriminação? O Estado tem, se tem direitos e garantias fundamentais, uma das garantias fundamentais que eu tenho é de ser tratado de forma o quê? Isonômica, que é ser tratado igual, que é a não discriminação. Maravilha? Tranquilo? Então nós vimos aqui esse ponto aqui. Só queria falar com vocês, como está no teu artigo 5º, tangenciando a matéria, eu quero que você entenda que há um rol exemplificativo dos direitos fundamentais. Olha o que diz o artigo 5º, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Simples assim. Tá claro? André, então lá no artigo 5º fala do quê? Dos direitos e garantias fundamentais? Sim. Já faço 2 afirmativas para você, gente. Como eu vejo, nem tudo que está no artigo 5º é direito de garantia fundamental. Só está ali formalmente. E tem muita coisa que está fora que é direito fundamental. Está claro? Então você vai no artigo 5º, vê os 78 incisos. Ah, André, são todos aqueles? Nem pensar. Não exclui outros. Mas eu vou além. Tem coisa que está no inciso que não é garantia fundamental e tem coisa que está fora que era para estar dentro. E um exemplo eu já dei para vocês, que é, na verdade, os crimes dolosos contra a vida serem julgados no tribunal do júri. Tá claro? Por que isso é direito fundamental? Por quê? Para ser julgado pelos seus pares. Tá, o que tem a ver isso? No roubo, não. No latrocínio, não. Então o cara rouba e mata, não é para julgar pelos seus pares, não. Não. Tá bom, então valeu. Tá achando, beleza. Beleza? Parágrafo 3º fala do artigo 5º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 de votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Aqui a Constituição falou o seguinte, olha, eu tenho um processo para emendar a Constituição, que está lá no artigo 60. Não é isso? O artigo 60 fala, se quiser alterar a Constituição, tem que respeitar o procedimento do artigo 60. E ela equiparou isso aqui. Olha, se o Brasil for signatário de tratado internacional, gente, o que o Brasil tem que respeitar no plano externo são os tratados. A Constituição tem que ser respeitada no plano interno. É o chamado dualismo. Tá claro? André, o Brasil ele tem representatividade fora do Brasil? Sim. O Brasil se compromete fora do Brasil com o quê? Com os tratados que ele assina. Teoricamente, o Brasil pode respeitar a nossa Constituição lá fora? Teoricamente, sim. Por quê? Porque o que rege no Brasil no plano internacional são os tratados. Teoricamente, André, dentro do Brasil só tem que respeitar o quê? Teoricamente, só a Constituição. E os tratados? Não. Tá claro? Dentro da Constituição, fora os tratados. O nome disso é dualismo. Você está me criticando, porque o Brasil não adotou o dualismo, adotou o dualismo moderado. O que eu acabei de falar para vocês, eu fui extremado, que não é o que a Constituição adota, é o dualismo moderado. Então os tratados, André, que o Brasil assume fora, podem ser internalizados no Brasil? Claro. Da mesma forma também, a Constituição. O Brasil tem a tendência de respeitar a Constituição fora do Brasil, nas suas relações com os outros países? Também. Então baixa a bola, nem lá nem cá.
Beleza? Um outro pontinho que eu queria falar com vocês, que está lá no nosso programa, é a respeito da nacionalidade. Deu para ver, galera, que eu estou falando só da teoria do artigo 5º. Eu não citei um artigo para você, não falei de um inciso, não falei de um princípio. Cada inciso tem vários princípios. Tá claro? E aí você vai ter que ler caso a caso. A gente resolvendo a questão, talvez eu vá lá mudando e vendo os incisos. Talvez. Como você pode ler todos também. É óbvio que o pré-requisito é ler tudo, os 78 incisos. André, o que é a nacionalidade? Cara, o mais importante é você entender que a nacionalidade é um vínculo jurídico-político. Então, uma nacionalidade é um vínculo político, que eu vou ver quais são os sistemas que me vinculam ao meu território, à minha nação, melhor dizendo. Tá claro? Mas também tem que ter o substrato jurídico, de direito público interno. Tá claro? Então, o que é a nacionalidade? O vínculo jurídico-político de direito interno. Aí eu te dou a ideia da nação. André, o que é uma nação? Olha, nação é uma ligação sociocultural. Nação rubro-negra. Não é isso? Que todos os rubro-negros têm uma ligação que é sociocultural. Mesma cultura, de furtar relógio, de ser o melhor, ou então de achar que é o melhor, que tem o melhor time, que é melhor que o Barcelona e o Real Madrid juntos. É a nossa cultura social, daquele segmento. Tá claro? Não esqueça que é a população que tem um vínculo direto com o território, por isso que eu falei melhor nação, população, e o cidadão que tem uma ligação política. Então, óbvio que tem gente que está na nossa população, que tem ligação com o território, mas não é um cidadão brasileiro, como, por exemplo, os estrangeiros que moram no Brasil. Eu, quando era mais novo, eu tive uma namorada que era francesa, o para francesão mesmo. É óbvio que ele estava na nossa população, porque ele trabalhava aqui, tinha uma empresa aqui, tá claro? Ele tem uma ligação com o nosso território, mas não tem uma ligação política. Na hora de votar, ele ficava na casa dele. Na época da Copa do Mundo, quando tomamos 3-0, eu tive que sair da casa dele correndo, puto, com a rua vazia. E aí ninguém nunca viu um lugar tão vazio na minha vida. Fui embora da casa dele que estava comemorando o segundo gol, acho que do Petit. Sei lá, não lembro, nem quer lembrar. E a nação é uma ligação sociocultural. Está claro? Beleza? Então, André, a nacionalidade é esse vínculo jurídico-político que eu tenho com a nação. Muitas vezes não é cidadão ou tem relação com a população. Agora, André, me tira uma dúvida. Qual é a diferença da nacionalidade primária para a nacionalidade secundária? Ele pode perguntar da nacionalidade primária, que é o brasileiro nato. O brasileiro nato é por ato involuntário. Tá? Você é brasileiro nato por um ato involuntário. Por quê? Porque o Brasil adotou o sistema misto. Que é nós temos dois grandes sistemas, o ius sanguinis e o ius solis. Deu para sentir. O que é o ius sanguinis? Filho de brasileiro, brasileirinho é. Aonde quer que nasça. Um brasileiro só. Brasileiro casado com alemã. Nasceu em Marte, é brasileiro. Tem que preencher alguns requisitos. Mas é brasileiro. Seu pai é brasileiro? Sim. Então você é brasileiro. Ah, mas só sou meio brasileiro. Sou meio brasileiro, meio alemão. Ok. Então o Brasil reconhece a sua nacionalidade nata. E a Alemanha? Sei lá, pô. Tem que ir lá e ver qual é. Pode ser dupla nacionalidade? Pode. Está claro? Pode, se só para entender. Que lá na Alemanha talvez adote o ius solis. O que é ius solis? Se tiver aqui no Brasil um turco casado com um avatar, nasceu no Brasil, ele é o quê? Brasileirinho. Por quê? Porque nasceu aqui dentro. Ah, mas ele quer a nacionalidade de avatar. Vai lá, naquele... Tá meio azulzinho, né? Vai lá. Ah, o cara é iraniano. Vai no Irã ver se ele pode. Agora, nasceu no Brasil? Sim. Nós reconhecemos a sua nacionalidade de brasileiro nato. Nós adotamos os dois sistemas. Ius sanguinis e ius solis. Só para entender, o ius sanguinis é normalmente adotado por países de emigração. A galera que está saindo. Estão entendendo? Então o país fica preocupado. Caramba, tá todo mundo indo embora daqui. Se eu deixar todo mundo embora e adotar o ius solis, o cara vai embora, tem filho lá e ninguém mais procria aqui, eu perco minha população. Então o ius sanguíneo normalmente é o quê? De países de emigração. Olha, meu irmão, você é brasileiro aqui. Se tu viajar pelo mundo e tiver filho lá, aonde esse malditinho nascer, ele é brasileiro. Por quê? Porque é ius sanguíneo. E normalmente o ius solis são países que sofreram colonização mais tarde. E são países de imigração. Então eu estou recebendo a galera do mundo inteiro. Não tem ninguém aqui. Terreno baldio.
Tá vindo gente da Turquia, da Arábia, do tal, chegou aqui, transou aqui, nasceu aqui, é da nacionalidade nossa. Então tem os sanguíneos, que são países que estão jogando gente para fora, e os solis estão jogando gente para dentro. O Brasil adotou os dois. Tá claro? Por isso, nossa população também crescendo. É essa a ideia aqui. Mas esse ato é involuntário. Até porque o bacurizinho não vai falar com a mãe dentro da barriga. Mãe, vai embora. Sai daqui, mãe. Tira esse sangue daqui. É ato involuntário, claro. E a nacionalidade secundária? Aí é ato voluntário. É a pessoa naturalizada. O cara é polonês, veio pro Brasil, arrumou a namorada, gostou, viu que o Brasil é o país da impunidade, pode sacanear, parar em lugar errado, pode roubar dinheiro que ninguém é preso. Tô me sentindo em casa. Vou querer ser brasileiro para poder roubar bacana. É a chamada nacionalidade secundária, também conhecida como naturalização. Tá claro? Vou conversar com vocês daqui a pouquinho o artigo 12, inciso 1º, a linha C, que é a nacionalidade originária potestativa. A Constituição ela deu um direito das pessoas que nasceram lá fora. Olha, se você nasceu lá fora, agora você pode escolher se você quer ser brasileiro ou não. Então o Brasil adotou, e os sanguíneos, olha, você nasceu lá na Rússia e você é filho de brasileiro. Um brasileiro só. Tá claro? Você é filho de brasileiro, nasceu de uma austríaca lá na Rússia. Nasceu na Rússia, mas teu pai é brasileiro. Olha, você tem o teu direito potestativo de preencher os requisitos da Constituição e ser brasileiro nato. Mas aí tá contigo, malandrinho. Beleza? São brasileiros natos. Aí vem a Constituição. Quem são os brasileiros natos? Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esse não esteja a serviço do seu país. É o chamado ius soli. Nasceu aqui, olha só, nasceu no Brasil, é brasileiro, ainda que de pais estrangeiros. A não ser que teu pai seja um embaixador, não é isso? Seja um diplomata, um cônsul que esteja a serviço do seu país. Os nascidos no estrangeiro, fora do Brasil, de pai ou mãe brasileiro, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então nasceu fora, meu irmão, mas o pai ou a mãe é brasileiro e está a serviço do Brasil, não tem parada, ele é brasileiro nato. Nasceu aqui, é brasileiro. Nasceu fora de pais que estejam a serviço do Brasil, é brasileiro nato, ponto final. E o C agora, que foi a alteração. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, não estão a serviço do Brasil. Estão viajando lá em Paris de férias. Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então, André, como é que agora? Olha, nasci lá fora, sou brasileiro? Agora é um direito potestativo. Tu que sabe, malandrinho. Malandrinho não, malandrões, que são os pais. Quer que o filho... Meu amor, eu sou brasileiro e você é turca. Eu sou brasileiro e você é brasileira. Nós estamos aqui em Paris. Vamos determinar que nosso filho seja brasileiro, sim ou não? Sim, vamos aonde? Vamos no consulado brasileiro e vamos registrar nosso filho lá. Tá claro? Ou então o quê? Venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, sublinha, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então o que acontece? Estamos aqui na França. Nós dois, você não é brasileiro, você é brasileiro, o que acontece? Ele nasceu na França. O que eu faço? Voltamos para o Brasil, residimos no Brasil. Residiu no Brasil, esse molequinho é brasileiro, sim ou não? Ainda não. O que tem que fazer? Qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, o molequinho tem que ver o seguinte, se ele quer escolher a nacionalidade brasileira. Então o moleque nasceu lá fora, o que os pais hoje podem fazer? Vão direto, registram o moleque lá no consulado brasileiro, já virou brasileirinho nato, ou então não registra lá, registra onde? Registra lá na França, que ele mora na França. Ah, nasceu nos Estados Unidos, deixa o moleque aqui, pô. Americano, yes we can, deixa ele lá. Nasceu nos Estados Unidos, aqui é o ius soli. Tá claro? Virou americanozinho. Beleza, é americano. Aí ele faz 18 anos. Fala, pô, e agora? O que você quer? Vem morar no Brasil e opte. Tá claro? Eu quero ser brasileiro. Não sei porque ele vai querer, mas tudo bem, o problema é dele. Tá claro? Depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira. Maravilha? Não acredito que caia para vocês. Isso foi a alteração do artigo 95 da Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, quando veio a Constituição. Falou o seguinte, olha, agora para ser brasileiro, registro em consulado
mais residência no Brasil. André, quem mora fora tem que fazer o quê? Tá claro? Registrou no consulado, é brasileiro. Não registrou no consulado, mas veio residir no Brasil, é brasileiro. Isso entre 94 até 2007. É causa personalíssima. E depois dos 18 anos, teria nacionalidade provisória até sua efetiva opção para a nacionalidade brasileira. Olha o que diz o artigo 95, para você entender. Do ADCT. Os nascidos no estrangeiro, entre 7 de junho de 1994, foi quando mudou-se as regras no Brasil, e a data da promulgação dessa emenda constitucional, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira poderão ser registrados em repartição diplomática ou consulado brasileiro ou em ofício de registro, se vierem a residir na República Federativa do Brasil. Então, até 2007, eu tinha que ter 2 requisitos. Eu tinha que ir lá registrar e vir aqui morar no Brasil, moleque. Hoje não. Se registrar lá, ele é brasileiro. Se vier no Brasil depois da maioridade e vier morar no Brasil, ele opta pela nacionalidade brasileira, ele pode ser brasileiro nato. Maravilha? Tranquilo? E tem agora os naturalizados. André, quem são os naturalizados? Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então o pessoal de Cabo Verde, o pessoal de Portugal, o pessoal de Angola, veio para cá, residindo por 1 ano. Galera, talvez não caia civil para vocês. Tem aquela diferença de residência e domicílio. Aqui está falando residência, não está falando domicílio. Me parece que tem mais requisitos do que a residência. Tá claro? Por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Ponto. Isso é para quem? Para os de língua portuguesa. Eu exijo o quê? 1 ano ininterrupto de residência aqui e idoneidade moral. Ponto final. E os estrangeiros de qualquer nacionalidade? Ah, meu amigo, tem que ser residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos. E não ter nesses 15 anos nenhuma condenação criminal, desde que requeira nacionalidade brasileira. Silvio Santos, por exemplo, eu acho, né, gente? Agora falei, agora nem sei mais. Eu acho que é assim. Tá claro? Tá no Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos, não tem nenhuma condenação penal e pede requerimento da nacionalidade brasileira. Vai ser um brasileiro naturalizado. Não sei se estou certo, não. Acho que não tem nada a ver com o Silvio Santos, não, mas tudo bem. Está claro? Está gravado, né? Não tem porque falar da vida dele, haja visto que eu não conheço. Não há direito subjetivo à naturalização. Então me entenda, André, eu moro há 15 anos no Brasil, não tenho nenhuma condenação criminal, não é isso? E eu quero requerer. Se eu fizer o requerimento, vai ser deferido? Olha, cara, veja bem, não há direito subjetivo. Isso vai ser uma decisão discricionária do presidente da República. Vai ter parecer do Ministério da Justiça, tem todo aquele procedimento adequado. O que importa é que não existe direito subjetivo à naturalização. Tá claro? Não é pelo fato de você morar 1 ano aqui, ó, ordinária, 1 ano ininterrupto, mais língua portuguesa, mais idoneidade moral. Tá claro? E a extraordinária, 15 anos ininterruptos, qualquer nacionalidade, sem condenação criminal, ato vinculado do presidente da República, passa a ser direito subjetivo. Se liga agora. Tá claro? Até a questão, achei que estava diferente isso aqui. Acho que mudou isso aí. Tu vai ver que eu estudei isso aqui, então mudou. Não é verdade? 1 ano ininterrupto, idoneidade moral, 15 anos ininterruptos, passa a ser direito subjetivo agora. Tá claro? Então a naturalização extraordinária é direito subjetivo. E a naturalização ordinária não seria direito subjetivo. Tá claro? Ato discricionário. Nacionalidade primária, o rol é taxativo, não é isso? As hipóteses que a Constituição determina. E secundária, o rol é exemplificativo. Tá claro? Se liga que tem a questão da reciprocidade com relação ao português. Tá claro? O português que tem residência permanente no Brasil e houver reciprocidade entre Brasil e Portugal, não é naturalização, ele não é brasileiro nato, nem é brasileiro naturalizado. É uma forma de atribuição de direito dos naturalizados. Então, na verdade, se houver reciprocidade entre brasileiro e Portugal, você lembra da época do problema com os dentistas, brasileiros que iam lá, estavam sendo impedidos de trabalhar,
Aí houve aquele questionamento que não havia o mesmo impedimento aqui e começou a haver retaliação. A questão é justamente da reciprocidade. Ah, então ele é brasileiro nato ou naturalizado? Nenhum dos dois, tá? O português, tem uma atribuição de direito do naturalizado. Tá claro? Está justamente no parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, salvo os casos previstos nessa Constituição, que já te digo logo, a única lei que pode estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado é a Constituição. Porra, legal, gostei. Então, André, brasileiro nato é ato involuntário. Brasileiro naturalizado é ato voluntário. Ele escolhe. Eu estou preocupado com o quê? Com a língua que ele fala. Língua portuguesa, 1 ano, idoneidade moral, não gera direito subjetivo à naturalização. Mas se o cara mora aqui há 15 anos, ininterrupto, sem condenação penal, ele passa a ter direito subjetivo ou até vinculado ao presidente da República. Beleza? Tá claro? Desço mais. Português equiparado, ele é o quê? Brasileiro nato ou naturalizado? Nenhum dos dois. Ele nem brasileiro ainda é. Ele continua sendo português. Porém, eu equiparo os direitos do naturalizado para ele. Por quê? Porque é a reciprocidade. Quais os direitos que ele tem? Todos os direitos parecidos com o brasileiro naturalizado. Como é que eu vou saber a diferença? Tem que ver a Constituição. Então, quem faz a distinção entre brasileiro nato e naturalizado? Apenas a Constituição. Ah, mas professor, já vi lei falando sobre isso. Regulamentando a Constituição. A lei infraconstitucional não pode criar distinções entre brasileiro nato e naturalizado. Mas a Constituição sim. Tá claro? E quais são as distinções? Vamos a elas agora e vamos começar falando do artigo 12, que fala dos cargos específicos. Vamos a elas, mas primeiro um intervalinho.